a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. É uma alegria estar aqui para conversar com você a respeito da educação dos nossos filhos, tendo a Bíblia como a nossa referência de verdade, de fé e de prática, e também os conhecimentos das ciências humanas e sociais. Este é o 8º episódio do tema Educação dos Filhos no Temor do Senhor. Você assistiu os episódios anteriores? Tendo como cenário a história de Esther para o nosso tempo, já dialogamos sobre a obediência, os valores cristãos, a sabedoria, a composição das famílias, a identidade das crianças e adolescentes, a oposição na família e as características da geração atual. Se ainda não assistiu, acesse o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a playlist do Grupo Organização e Método, assista aos vídeos e compartilhe este conteúdo com seus familiares e amigos. Hoje vamos falar a respeito da autoridade dos pais na educação dos filhos. Esse assunto te interessa? Você diferencia com clareza autoridade de autoritarismo? Mardoqueu exerceu autoridade na educação de Esther ou foi autoritário? E nós, como temos sido na educação dos nossos filhos? Para responder com clareza, precisamos diferenciar esses dois termos. De acordo com o significado dicionarizado, autoridade significa comando, poder, quem possui um poder dado por lei. E autoritarismo é um excesso de autoridade, é dominador, é impositivo. A partir da definição do dicionário, como podemos diferenciar autoridade e autoritarismo na educação dos nossos filhos? Um primeiro aspecto que precisamos observar é: a autoridade é dada por Deus para educarmos os nossos filhos com sabedoria. E o autoritarismo é imposição nossa, do homem, pela força. Como está escrito no livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos relembrar qual foi o pedido de Salomão a Deus. Salomão pediu: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. A Bíblia registra que Salomão poderia ter pedido riquezas, fazendas, honra, a morte daqueles que o aborreciam ou muitos dias de vida. Porém, ele pediu sabedoria e conhecimento para governar o povo. Tem te faltado autoridade no espírito, com sabedoria, para governar a sua casa, para educar os seus filhos? Neste momento, peça ao Senhor e o Senhor te concederá, conforme está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe dada. Também devemos observar à nossa volta os exemplos com os quais aprendemos. No programa Família, um Projeto de Deus, a irmã Sara tem conversado conosco a respeito da importância de dialogar com os nossos filhos, de ensinar boas maneiras, como ensiná-los a dizer por favor, obrigada, com licença, bom dia, pedir a bênção dos pais, pedir desculpa quando está errado, que nós possamos aprender e praticar esses preciosos ensinos que ela tem nos dado. Um segundo aspecto que precisamos diferenciar entre autoridade e autoritarismo é: a autoridade, a obediência dos filhos aos pais se fundamenta no respeito. E no autoritarismo, a obediência dos filhos aos pais se baseia no medo. Para respeitar os pais, os filhos precisam ter medo? Não. A obediência pelo medo faz com que nossos filhos se sintam intimidados, receosos e até mesmo com medo de expor seus sentimentos e o que pensam. O autoritarismo afasta os filhos dos pais. A Bíblia nos relata que a ovelha enxerga pouco, não vê ao longe, porque o alcance da sua visão é curto. Por isso, o pastor tem que estar sempre por perto. Assim também é a nossa relação com os nossos filhos. Não podemos nos afastar, devemos estar próximos. Por já termos sido crianças, adolescentes, jovens e hoje adultos, sabemos o que é melhor para eles, o que precisa ser feito naquele momento.
Nós vemos aquilo que eles ainda não veem. Por isso, devemos orientá-lo na direção segura, ensinando a sempre fazer as boas escolhas. Um terceiro aspecto que diferencia é a autoridade. Os pais vivem em harmonia com os filhos, conversam olhos nos olhos e os escutam genuinamente. E no autoritarismo, os pais e os filhos não conseguem ficar juntos sem terminar em discussão. Alteram o tom de voz e não se escutam. Importante nós esclarecermos que não perdemos a autoridade de pais por conversar com os nossos filhos, sentar perto, se adaptar à altura deles, se necessário, abaixar para olhar nos olhos enquanto conversamos, perguntar qual a solução que ele daria ao problema que está vivendo e escutar o que eles têm a dizer. Ao contrário, essa nossa atitude mostra que acreditamos na competência dos nossos filhos para resolver as suas questões e que estamos atentos às suas necessidades e, se necessário, para agirmos. A discussão, o grito, a agressividade afasta os filhos e tende a desencadear comportamentos agressivos, tanto dentro como fora de casa, pois eles nos observam o tempo todo, levam em consideração o que fazemos e seguem o nosso exemplo. Qual exemplo temos para os nossos filhos? Faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Não, este é incoerente. Sempre diga a verdade aos filhos, não conte mentiras, cumpra o que combinou e eles obedecerão e respeitarão a sua autoridade como pai e como mãe. E lembre que os pais devem ter a mesma linguagem e respeitar a autoridade um do outro. Um quarto aspecto que nós precisamos compreender que diferencia a autoridade de autoritarismo é: na autoridade, os pais têm firmeza no falar e no agir, com amor, dando segurança aos filhos. E no autoritarismo, os pais têm aspereza no falar e no agir com correção excessiva. Com amor, o nosso falar deve ser sim, sim, não, não, conforme está descrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ensinar limites aos nossos filhos também é um ato de amor. Quando eles se sentem amados, se tornam mais confiantes e fortes, resistem melhor às pressões dos grupos e tendem a fazer boas escolhas. Por isso, converse com seus filhos, explique por que uma coisa pode e outra não, porque não pode naquele momento, mostre as consequências da obediência e da desobediência. Voltemos àquela pergunta do início. Mardoqueu exerceu autoridade na educação de Ester ou foi autoritário? O capítulo 3 do livro de Ester registra que Amã planejou matar todos os judeus. E no capítulo 4, Mardoqueu enviou uma ordem a Ester para que ela fosse ter com o rei e lhe pedisse, suplicasse na sua presença pelo povo. Então, uma primeira questão que nós precisamos observar é: Mardoqueu deu uma ordem a Ester, que ela fosse ter com o rei para suplicar em favor do povo. Mas de imediato, Ester obedeceu a Mardoqueu? Vamos ver que não, ela teve medo. Ester mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei, o povo das províncias, bem sabe que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio anterior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e estes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Está registrado no livro de Ester, capítulo 4, versículo 11. Como vemos, ela teve medo de morrer e argumentou com Mardoqueu. Porém, qual foi a posição de Mardoqueu? Ele manteve a ordem e mostrou as consequências. Ele manteve firmeza no seu falar e, com segurança, mostrou a consequência se Ester não obedecesse. Ele disse para Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Nós podemos ler no capítulo 4, versículo 13. Portanto, ele deixa claro ali para Ester quais são as consequências. Se ela obedecesse a sua voz,
todos os judeus poderiam viver, e na desobediência todos os judeus morreriam, e nem ela escaparia, mesmo sendo rainha e vivendo no palácio do rei. Como Mardoqueu manteve a ordem e mostrou as consequências, Esther compreendeu a autoridade de Mardoqueu, obedeceu e então fez um pedido. Vai, ajunta todos os judeus, jejuai por mim, não comei nem bebeis por 3 dias, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Está no livro de Esther, capítulo 4, 16. Pai, mãe, uma autoridade com firmeza e segurança não se opõe ao amor e à conexão que deve existir entre pais e filhos. Nesse sentido, lembre-se de 4 aspectos fundamentais na educação dos nossos filhos. Sempre dizemos aqui que as crianças são únicas, mas estes aspectos valem para todas, crianças, intermediários, adolescentes e jovens. O primeiro é: diga, eu te amo. Demonstre o seu amor, abrace, beije o seu filho ou apenas o escute naquele momento que ele precisa. O segundo aspecto diz respeito a elogiar. Quando ele acertar, elogie. Elogie o seu esforço, elogie o seu processo, elogie a sua conquista. Ele sempre vai querer acertar para receber o seu elogio, que é valioso. Perdoe quando ele errar. Pais e filhos sabem que perdoar é uma família abençoada. E o quarto aspecto é: ofereça ajuda. Pergunte nos momentos em que ele está passando o que você pode fazer, o que pode ajudá-lo. Isso demonstrará amor e dará segurança ao seu filho. Ele saberá que em todas as circunstâncias poderá contar com você. Que o Senhor permaneça nos abençoando grandemente com autoridade e sabedoria para educarmos os nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.